Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, na primeira epístola de São João está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Quando São João diz mundo em sua epístola, nós devemos compreender não a criação de Deus, não o mundo natural criado por Deus, mas aquele ambiente onde reina uma oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Então esse é o mundo que é inimigo da nossa salvação, aquele ambiente no qual a mentalidade e os costumes se opõem ao Evangelho, aquele ambiente no qual as almas fiéis são reprovadas e desprezadas pelos mundanos. No entanto, se o mundo tem uma mentalidade própria, isso significa que os mundanos procuram justificar, de algum modo, o seu amor desordenado pela vida presente e a sua aversão pela eternidade. Então, todas as justificativas, todas as máximas, todas as razões que os mundanos dão para viverem no pecado formam a sabedoria do mundo, ou melhor, a falsa sabedoria do mundo, porque se opõe à sabedoria divina. Nesse sentido, caros fiéis, quando São Luís de Montfort trata da falsa sabedoria do mundo, ele observa que ela possui 3 aspectos. Porque a falsa sabedoria do mundo consiste num amor desordenado ou às riquezas, ou às honras, ou aos prazeres. De todo modo, a falsa sabedoria do mundo é sempre um apego desordenado à vida presente e uma aversão pela vida futura, pela eternidade. Todas essas considerações nos introduzem no tema que nos interessa hoje, que é o espírito da carne. Na verdade, ainda que a nossa natureza humana, ferida pelo pecado original, tenha uma inclinação desordenada para os deleites e prazeres dos sentidos, no entanto, caros fiéis, faz parte da falsa sabedoria do mundo justificar, exaltar, promover aquilo que também podemos chamar de espírito de gozação, ou seja, o desejo desenfreado de aproveitar ao máximo a vida presente, como se esse fosse o único sentido da vida, como se não houvesse eternidade, ou como se a eternidade não importasse. Então, quando dizemos espírito da carne, nós não estamos tratando de um certo demônio, de um demônio específico que receberia esse nome. Pelo contrário, ao invés disso, nós devemos entender espírito da carne como uma inclinação interna, uma propensão interna para os deleites e prazeres dos sentidos, pela qual nós somos solicitados, pela qual nós somos tentados pela falsa sabedoria do mundo. Porque um dos aspectos dessa falsa sabedoria do mundo é o desejo desenfreado de aproveitar ao máximo a vida presente.
Nós devemos saber, caros fiéis, que o prazer em si não é um mal, não é um pecado, porque no plano de Deus, toda consolação sensível serve como justa recompensa a uma ação boa e honesta. Por outro lado, quando se procura o prazer enquanto tal, em detrimento da ação boa e honesta, ou seja, quando a recompensa é visada independentemente de uma boa ação, de uma ação honesta, isso é uma desordem. Então, por exemplo, a gula é pecado porque consiste no desejo desordenado, do deleite do paladar, em detrimento da necessidade de comer. O pecado está em fazer do prazer um fim em si mesmo. Há uma separação entre a finalidade e a recompensa. Ou seja, há um desejo do deleite do paladar, mesmo quando não há mais fome ou necessidade de comer. E nesse caso, o guloso é alguém que vive para comer, e não alguém que come para viver. Portanto, caros fiéis, uma das marcas, uma das características da sabedoria do mundo é justamente o apego desenfreado pelos prazeres da vida presente, o desejo desenfreado de aproveitar ao máximo a vida presente, em detrimento e em desprezo da vida futura, que é a eternidade. E nesse sentido, todos os prazeres podem ser objeto da falsa sabedoria do mundo, todos eles. Como diz São Luís de Montfort, os sábios, segundo o mundo, pensam só em comer, em beber, em jogar, em rir, em divertir-se e a passar gozosamente o seu tempo. Quando procuram leitos aconchegados, jogos divertidos, festins agradáveis e belas companhias. É por isso que nós devemos tomar uma grande cautela com o espírito da carne, porque a falsa sabedoria do mundo não é tentação apenas para os libertinos, ou seja, para aquelas pessoas que costumam cometer grandes desordens em sua vida moral. Muito pelo contrário, caros fiéis, nós temos todos em comum uma natureza humana ferida pelo pecado original, então nós podemos todos sofrer as solicitações, as sugestões do espírito da carne. E nesse sentido, vale para nós aquilo que nosso Senhor disse aos apóstolos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, nós não devemos nos valer de nosso conhecimento da fé, ou então de nossos bons propósitos, porque sem o auxílio da graça, nós não podemos resistir ao espírito da carne. E como ensina São Gregório Magno, nós carregamos em nós mesmos as armas com as quais nosso inimigo nos combate. Mas há um outro motivo pelo qual nós devemos tomar uma grande cautela com o espírito da carne. Pois, como nós já sabemos, o mundo procura justificar, exaltar, promover o seu espírito de gozação como se fosse uma sabedoria, ou seja, como se fosse uma vantagem, como se fosse uma necessidade imperiosa para que alguém seja feliz nessa vida. E na medida em que o espírito de gozação da vida é apresentado como o único sentido da vida, a falsa sabedoria do mundo propaga toda espécie de hipocrisia, de astúcia,
de fineza de espírito para se saciar os instintos da carne, porque é do interesse dos mundanos procurar os deleites e prazeres dos sentidos com arte, com engenho, com inteligência, evitando qualquer dano próprio e procurando o seu máximo proveito. Pois é exatamente esse o espírito presente nos filmes, nas séries e nas novelas. Não há praticamente nenhuma produção que não exalte a gozação da vida como uma sabedoria. Porque os personagens de tais produções estão sempre procurando uma felicidade terrena a todo custo, a todo preço, usando de muita astúcia, quando não de hipocrisia. Basta observar como tais personagens justificam os seus pecados, promovem os seus pecados sob o título de felicidade, como se houvesse necessidade de se cometer um certo pecado para ser feliz. E assim, os católicos assistem produções que promovem todo tipo de pecado contra a santidade do matrimônio, por exemplo, quase sem peso de consciência, porque a narrativa de tais produções apresenta o pecado como uma sabedoria, ou seja, como uma vantagem, ou então como uma necessidade imperiosa para que alguém seja feliz nessa vida. Mas isso não quer dizer que a sabedoria do mundo faz guerra, faz oposição declarada a Nosso Senhor. Muito pelo contrário, caros fiéis. Para a sabedoria do mundo, para a sabedoria da carne, é mais conveniente tratar Nosso Senhor como se Ele não existisse, do que declarar-lhe guerra abertamente. Então é assim que o mundo age, é assim também que faz a maioria dos filmes, das séries e das novelas, pois nas produções artísticas da nossa época, Nosso Senhor é o grande desconhecido e o primeiro ausente. E assim, os católicos assistem produções que promovem o ateísmo prático, quase sem peso de consciência, porque a sabedoria do mundo prefere tratar Nosso Senhor como se Ele não existisse, a fim de continuar com o seu espírito de gozação da vida sem peso de consciência. Então, como o desejo desenfreado pelos prazeres da vida presente nos é apresentado como uma sabedoria, ou seja, como se fosse uma vantagem ou uma necessidade imperiosa, nós precisamos conhecer bem as máximas dessa falsa sabedoria. Porque quando nós somos solicitados pelo espírito da carne, são essas máximas que estão presentes na tentação. A primeira máxima, caros fiéis, consiste em afirmar que o apego aos deleites e aos prazeres, especialmente o deleite impuro, não é uma ofensa a Deus, mas uma exigência da natureza e que não convém contrariar a natureza. Isso quer dizer que os mundanos tratam a degradação da nossa natureza como se fosse o nosso estado normal, contra o qual não convém resistir, porque não há nada a ser feito se não seguir essas inclinações. Não é difícil perceber o quanto essa primeira máxima é claramente uma negação tanto da santidade quanto da graça, assim como uma falsa resignação no pecado. Em última instância, é uma negação da própria bondade de Deus, que nos deu o seu Filho como vítima pelos nossos pecados, para que sejamos santos e agradáveis em sua presença. A segunda máxima, caros fiéis, consiste em afirmar que o apego aos deleites e prazeres não faz mal a ninguém,
não prejudica ninguém, que os outros também fazem a mesma coisa, e por isso mesmo é preciso viver como todo mundo. Não é difícil perceber que essa segunda máxima não julga a desordem do apego aos deleites e prazeres nela mesma, mas procura relativizar a culpa e a malícia do pecado por causa da grande quantidade dos que também vivem conforme a sabedoria do mundo. Além disso, essa segunda máxima consiste no esquecimento do juízo particular, quando cada um de nós deverá prestar contas da sua própria vida, dos seus próprios atos, e não da vida alheia. A terceira máxima, caros fiéis, consiste em afirmar que é preciso viver a vida e não deixar a vida passar, não deixar a juventude passar, porque senão haverá muito arrependimento na velhice por aquilo que não foi vivido na juventude. Não é difícil perceber o quanto essa terceira máxima é claramente uma negação da eternidade e da superioridade dos bens sobrenaturais sobre os bens naturais. Não é o tempo de juventude que dá o verdadeiro valor, o verdadeiro peso dos nossos atos, e sim a nossa morte. É diante da morte que nós medimos se nossas ações foram prudentes ou imprudentes, se nós aproveitamos ou se fizemos mau uso da vida que Deus nos deu. É por isso que diz o livro do Eclesiástico: em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Por fim, caros fiéis, há uma última máxima que atinge especialmente os católicos, pois a sabedoria do mundo ou trata a Nosso Senhor como se Ele não existisse, ou então faz apelo à sua misericórdia infinita para justificar todo e qualquer pecado. Portanto, essa é a pior das máximas. Ela é uma blasfêmia, é um pecado contra o Espírito Santo, porque se apoia sobre um atributo de Deus, porque se apoia sobre a sua misericórdia infinita para ofender ao mesmo Deus. Mas há um último aspecto da sabedoria do mundo que talvez nós não tenhamos observado até então atentamente. Nosso Senhor disse no discurso do fim dos tempos, no Evangelho de São Mateus: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Ou seja, caros fiéis, é um sinal do fim dos tempos que haja uma tamanha quantidade de prazeres em nossa sociedade. Na verdade, nunca houve uma sociedade mais regalada do que a nossa. Nunca houve tanto conforto, tanto bem-estar, tantas diversões, tanto entretenimento. Enfim, nunca houve tanto prazer à disposição e custando tão pouco esforço. É por esse motivo que a caridade de muitas almas resfriará, na medida em que o excesso de prazer se torna um obstáculo para a conformidade com o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de cruz, pois ninguém pode fazer a própria vontade e a vontade de Deus em todas as coisas. Ou faz a própria vontade, ou faz a vontade de Deus. Não há meio termo. E nesse sentido, convém recordar daquilo que diz São Luís Montfort: os sábios, segundo o mundo, pensam só em comer, em beber, em jogar, em rir, em divertir-se e a passar gozosamente o seu tempo. Ou seja, caros fiéis,
se há um excesso de prazer em nossa sociedade, isso significa que nós precisamos perder tempo, e perder muito tempo, para dar conta de desfrutar de todos esses prazeres. Então, se até o presente momento, se até agora, algum de nós talvez se julgava isento, livre da sabedoria do mundo, pois agora nós temos um motivo suficiente para confessar que nós todos, sem exceção, nós todos fomos contaminados com a falsa sabedoria do mundo, porque todos os dias nós perdemos muito tempo com entretenimentos vãos, especialmente no celular. E ainda que tais entretenimentos não sejam coisas muito sujas, ainda que não sejam a lama do pecado, no entanto, caros fiéis, basta perder tempo com tolices para estar sujo com a poeira do mundo. Então não façamos pouco caso da sabedoria do mundo, caros fiéis, sob a desculpa ou sob o pretexto de que nós somos católicos, de que somos convertidos, de que os pecados mais graves agora são passado. Porque quando nós somos tentados pelo espírito da carne, quando o demônio nos sugere os deleites e os prazeres dos sentidos, nós somos solicitados por uma falsa sabedoria. E essa falsa sabedoria tem os seus atrativos, as suas justificativas, assim como as suas máximas. E contra essa falsa sabedoria só podem resistir aqueles que possuem o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de cruz, de renúncia de si mesmo e de conformidade com a vontade de Deus. E ninguém está melhor armado contra o espírito da carne, ninguém está melhor protegido contra o espírito da carne do que as almas que são fiéis à oração e à mortificação. Pois, como disse nosso Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.